paz do Senhor, meus amados e queridos. Estamos aqui para mais uma EBD Rádio IADEC para o teu coração. Você que é professor, superintendente, que está nos acompanhando, estamos aqui para fazer uma pré-aula, né? Uma coisa bem resumida, para que você, professor, domingo, na escola dominical, na sua congregação, você tenha estar dando uma boa aula para a honra e glória do nosso Deus. Só lembrando, nós aqui só ajudamos um pouquinho a acrescentar no conhecimento, tá? Mas a fonte é o Espírito Santo de Deus. Essa é a fonte principal, amém? Então vamos lá. Nesse trimestre nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, tá? Se estamos recebendo ataque é porque estamos em guerra. Se estamos em guerra, não podemos ficar desarmados, tá bom? Então, a nossa lição de número 4, ela vai nos trazer o quê? A sutileza, ou seja, mais um ataque do adversário, tá? A sutileza da normalização do divórcio, ou seja, a área que o adversário ele vai atacar agora é uma área, ou seja, para dissolver uma instituição sagrada feita pelo próprio Deus. Estão vendo aí? Nosso textual vai estar em Mateus 19, versículo 6, né? Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, tá? Porque aqui é só uma pré-aula para você, professor, superintendente ou aluno que quer, né, adquirir mais um pouquinho de conhecimento. Então, a parte do título, nós já falamos que é bom o professor explorar, né? E o textual também muito bom para ser utilizado, igual, por exemplo, aqui a verdade prática, ela nos mostra 3 padrão bíblico que é o casamento, tá? Primeiro, hétero, né? Pessoas de sexo oposto, né? Um homem e uma mulher. Segunda coisa, monogâmico, ou seja, somente um casamento, tá? Um homem com uma mulher com um homem, tá? Aí, de repente, alguém em sala de aula pode perguntar, mas e o rei tal? Acontecia com o rei tal que teve várias outras mulheres, né? Aconteceu assim. O que acontece? Esse não é o modelo de Deus, tá? Esse não é o modelo de Deus. Há quem diga que era tolerado, mas não era o modelo de Deus, tá? E o terceiro padrão, né, do casamento é que ele é indissolúvel, ou seja, até que a morte vos separe. Amém? Louvado seja Deus. Então, a nossa introdução Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, né? Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal. Ou seja, observe, desde o início, nós já estamos em aula, já estamos dando as nossas dicas, trazendo nosso conhecimento para você, professor. É importante o professor em sala de aula, ele trazer essas questões, né? Os versículos que nós vamos estar citando aqui, todo o ensino que o professor for trazer em sala de aula, é importante o professor deixar bem claro uma coisa: o divórcio existe? Existe, mas não é normal para uma sociedade sadia. Que dirá para o povo de Deus, tá? Nós falamos aqui, que o divórcio ele é o quê? Ele é dissolução absoluta dessa aliança. Matrimônio, né, casamento, é importante nós destacarmos que ele não é só um contrato, não é só aquele papel ali, tá? É uma união. Qual é o modelo? Deixará o varão, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, que também no mesmo padrão deixará seu pai e sua mãe, se unirá, né? E vão ser um só. Ou seja, esse é o propósito. Esse é o modelo que agrada a Deus.
E quando ocorre essa união, é importante destacar que nenhum dos dois, quando acontece essa união entre um homem e uma mulher, nenhum dos dois inicia colocando que em determinado período vão se divorciar. Então o divórcio, ele existe, mas ele não é algo feito por Deus, tá? Porque o propósito de Deus é a união, igual nós colocamos aqui, tá? O divórcio, ele não é algo criado por Deus, tá? Para solucionar uma questão aí entre o casal, né? Entre essa união, né? Que seja dissolvido, não, tá? Nós temos que entender o seguinte: o divórcio, ele é um caminho tomado, mas não criado por Deus. Ele é um caminho tomado, tá? Quando ocorre um acidente no casamento. Então nós temos que enxergar, e é importante o professor deixar bem claro isso em sala de aula, tá? Ele é um caminho tomado na questão de um acidente que ocorre no casamento. Eu digo acidente porque nós vamos ver na lição, tá? Quando a Bíblia fala sobre o divórcio, ela fala que o divórcio aconteceu, né? Porque algo também aconteceu. Então é um caminho tomado porque um acidente aconteceu. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui, fazer uma comparação para que venha entender melhor, né? Por exemplo, uma pessoa que planeja uma viagem, né? Um acidente pode acontecer no meio da viagem, não pode? Mas ninguém planeja o acidente. A pessoa se previne do acidente, mas ela não planeja o acidente acontecer. Ela não coloca lá, no trecho tal, eu quero acontecer um acidente nessa viagem. Não, ninguém faz um negócio desse. A pessoa, na sua sã consciência, o casal, na sua sã consciência, ele não começa um matrimônio planejando em, depois de tantos anos, se divorciar. Não é assim. Porque não é esse o modelo de Deus. Tá? Então é importante nós frisarmos isso em sala de aula. Que o divórcio existe, mas não foi Deus que criou. Mas sim um caminho tomado porque algo aconteceu durante o casamento. Amém? Então vamos lá. Já falamos aqui um pouquinho da nossa introdução. É importante na introdução frisarmos isso, tá? O professor tem que tomar muito cuidado para não deixar brechas em sala de aula, para que venha ficar na mente de alguém, para que a pessoa venha sair de sala de aula com o pensamento achando que o divórcio é uma coisa que normal, que ele pode tomar essa decisão por qualquer motivo. Não é bem assim, tá bom? Então vamos lá. O divórcio no contexto bíblico. Ponto 1. O divórcio no Antigo Testamento. Agora vamos lá, né? Como é um resumo, em alguns casos a gente lê, em alguns casos a gente não lê, né? Vamos lá. Primeira coisa que é importante nós destacarmos em sala de aula, que eu achei importante, tá? Malaquias, capítulo 2, versículo de número 16, somente a parte A, que diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com suas vestes. Na minha tradução está repúdio, em outras está divórcio, né? Então, Deus, o que diz? Aborrece o divórcio. Estão vendo aí? Em outras traduções vão estar dizendo que Deus não se agrada, que Deus odeia, por exemplo, o divórcio, né? Então, olha só. Primeiro ponto que é bom a gente destacar, né? Se Deus odeia o divórcio, então nós vamos ver que esse não é um caminho a se tomar, né? Não é um caminho a se tomar. Compreenderam? Se Deus odeia o divórcio, então não é um caminho para se tomar. Mas como nós falamos, né? Existem casos e há casos, né?
Então, o primeiro ponto que temos que falar sobre essa lição, principalmente sobre esse ponto aqui, divórcio no Antigo Testamento. Deus odeia o divórcio. Como que uma pessoa vai tomar um caminho que Deus odeia? Que a pessoa vai por ele, né? Mas existem casos e casos, tá bom? Então vamos lá. Segunda coisa que queremos destacar aqui é Deuteronômio, capítulo 24, o verso do 1 ao 4. Deuteronômios, capítulo 24, verso do 1 ao 4, né? Aí o que acontece, ó? Esse texto aqui da Bíblia é muito utilizado, já passou por debates, por muitas coisas, e se chega à conclusão de que dá permissão para o divórcio, né? Muitos tomam por base isso aqui para ter a permissão do divórcio, né? Aí acontece, ó, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, né? Na minha tradução tá coisa feia, mas outras traduções falam indecência, né? E outras coisas mais. E ele lhe fará escrito de repúdio, ou seja, a carta de divórcio, né? E lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, o que ocorre? A gente já começa a enxergar que a carta de divórcio foi dada, no caso aqui, Deuteronômio 24, por quê? Porque algo estava acontecendo, né? Então, como nós falamos, não é o caminho a se tomar, porque Deus odeia esse caminho. Mas devido a algo estar acontecendo, né? Nós vemos aqui, vamos dizer assim, a permissão, né? Entre aspas, a permissão para a pessoa tomar esse caminho do divórcio, né? Tá entregando a carta do divórcio, entendeu? Então, o que ocorre? Vai acontecer algo para poder surgir o divórcio, tá? Não é uma coisa natural. Se fosse uma coisa natural, né, seria totalmente diferente esses dizeres, essas explicações, né? Por esse texto aqui que nós lemos aqui, Deuteronômio 24, nós vamos ver essa questão, ou seja, alguma coisa estava acontecendo, tá? Alguma coisa estava acontecendo. Então, por isso, nós vamos ver aqui essa tal, né, permissão para entregar a carta de divórcio. Aí o que acontece? Para se encaixar uma explicação melhor aqui, nós vamos para o Novo Testamento, tá? Por quê? Porque no Novo Testamento, lá no início de Mateus 19, Jesus nos dá a entender uma coisa, tá? Que essa carta era dada, e reforça o que estamos falando, que algo, veja bem, algo tem que acontecer para que venha a ser, vamos dizer assim, né, permitido o divórcio. Algo tem que acontecer, tá? Então aí nós entendemos que, mais uma vez, tá, que o divórcio não pode ser enxergado como uma coisa natural, tá bom? Aí o que ocorre? Então, nós já vamos abrir aqui no Evangelho de Mateus, que é onde nos traz, né, toda essa explicação que o nosso Senhor Jesus nos trouxe. Aí o que ocorre? Ó, nós vamos estar observando aqui a partir do versículo 3. Primeiro, ó, então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ó, quando nós falamos que algo tem que acontecer para surgir, vamos dizer assim, para tomar-se o caminho do divórcio. Quando os fariseus falam assim, ó, é lícito, no caso de divorciar por qualquer motivo,
esse qualquer motivo, né, permeia-se na cabeça de muitos, né, o quê? Qualquer coisa. Por qualquer coisa. Quando nós falamos aqui que algo tinha que acontecer, né, para que venha ou ocorrer o divórcio, nós vamos ver que esse algo tem que ser algo, meus amados, que rompe a aliança do matrimônio. Tem que ser algo que destrói, que infelizmente acontece, tá? Para que venha se chegar até o caminho do divórcio. Então não é por qualquer motivo. Não é por qualquer coisa, tá? Então Jesus responde assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, né? Tendes lidos? No princípio o Criador fez macho e fêmea. Então toda vez, ó, mesmo nesse contexto aqui de Mateus 19, que é importante frisar isso em sala de aula, que eu tenho certeza que você vai frisar, é importante destacarmos o quê? Que quando Jesus dá a sua explicação, Jesus fala assim, ó, lá no princípio, né, não foi assim. Compreenderam? Porque lá no princípio, Jesus estava dizendo o quê? Que lá no princípio, a união entre Adão e Eva não era com data de validade se comparada a questões de divórcio. O matrimônio de Adão e Eva não era. A união de Adão e Eva não era, né? Não era com data de validade baseada em divórcio ou algo do tipo. Entendemos primeiramente o quê? Que a união de Adão e Eva seria para sempre, né? Infelizmente aconteceu o pecado, então a união deles foi até que a morte os separe, não é? Então, nós observamos o quê? Que Jesus, ele traz à tona o que lá no princípio, o projeto de Deus, o que Deus tinha planejado, tá? Então é importante nós destacarmos isso. Aí vamos lá. Então continua o diálogo entre eles, né? Jesus vai falando sobre o matrimônio, então... Aí o que acontece? Os fariseus então insistem e vão tocar lá na questão de Deuteronômios, que fala... por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, né, e repudiá-la? Né? Aí Jesus pega e fala. Muito importante isso, tá? Ele fala assim, ó, aqui está dizendo, por causa da dureza de vosso coração. Em outras palavras, ele está dizendo, porque o coração da pessoa machucada, às vezes é incapaz de perdoar, tá? Às vezes é incapaz de perdoar. Mas, em outras palavras, a pessoa perdoar, o casamento, ele prossegue, né? Aí o que ocorre? Aí ele pega e fala, ó, vós permitiu repudiar a vossa mulher, aí como ele fala aqui, ó, mas ao princípio não foi assim, tá vendo? Compara lá a questão do princípio. Aí Jesus fala no verso de número 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, estão vendo aí? Não sendo por causa de prostituição. Então, nós entendemos o quê? Que a prostituição, né? Em outras palavras, a traição, quando ela ocorre, a união está aqui, entre um homem e uma mulher. Eles passam a ser um, né? Um homem e uma mulher, eles passam a ser um com essa união. Quando ocorre a prostituição, vamos dizer assim, né? Em outras traduções vai dizer a traição, né? Essas coisas. Então,
Quando ocorre isso, nós entendemos que entrou no meio dessa união algo que não era para entrar. E houve o rompimento dessa aliança espiritual que forma entre um homem e uma mulher. Aí o que ocorre? Nesse caso, ou seja, no caso do acidente que aconteceu, Jesus está falando, no caso do acidente que aconteceu, Jesus está dizendo que se permite tomar o caminho do divórcio. Mas porque algo aconteceu, não porque é o natural. Compreenderam? Né? Aí ele continua falando aqui, né? Em sala de aula, eu tenho certeza que o professor vai explorar mais esses versículos, porque aqui nós não temos tempo de explorar muito, né? Mas é importante nós destacarmos todo esse ponto a ponto, entendeu? Aí vamos lá agora. Se bem que esse ponto aqui, o divórcio no Novo Testamento, ele é um texto bem grande, bem extenso, né? Mas nós já vamos para o ponto 2, que já estamos falando, né? Já estamos aqui bem resumidamente falando para que você, professor, em sala de aula, tá, venha somar com seus conhecimentos. Então aqui, ó, a sutileza da normalização do divórcio, né? Aí olha só, aqui depois no terceiro parágrafo vai dizer assim, ó: a partir da Constituição de 1988 passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes for preciso, né? Observe uma coisa. É sempre bom nós falarmos o quê? Quando a lei do homem ela abre brecha para poder pecar, né? Aí ela já contraria a palavra do Senhor, tá? Quando a lei do homem, nós temos que entender que a lei do homem ela pode até sofrer alteração, mas a lei de Deus não sofre alteração, entendeu? Nós estamos vivendo em uma sociedade que, no aspecto legal, o divórcio é permitido, quantas vezes quiser. Então, o ataque do adversário é querer trazer isso para dentro da igreja. É querer trazer isso para o nosso meio. E não é bem assim. É importante o professor entender e destacar em sala de aula. A lei do homem, quando ela infringe a lei de Deus, aí já não pode ser mais acompanhada pela igreja, tá? A igreja tem que respeitar a lei que é feita pelos homens. Mas quando aquela lei infringe a lei de Deus, aí a igreja já não pode tomar aquele caminho daquela lei. Compreenderam? Dê a César o que é de César e vai dar a Deus o que é de Deus, né? O que é do homem é do homem, o que é de Deus é de Deus, tá? Vamos lá. Agora, divórcio no aspecto moral, né? Observe, o aspecto legal nós já falamos, agora vamos falar sobre o aspecto moral, né? Observe, ó, lá aqui está no terceiro parágrafo também, ó: trocar a esposa por uma jovem ou abandonar o marido por um mais rico e mais famoso são práticas normais no mundo e que conta o amparo legal do Estado, né? Já falamos aqui da questão legal, agora da questão moral. É importante nós destacarmos o quê? Que a igreja, ela vive no mundo, mas não é do mundo. Esse é a prática do mundo, tá? A prática do mundo é essa aí, né? A palavra de Deus nos instrui, né, a irmos até o final, até que a morte vos separe. O modelo do mundo é o quê? No meio do caminho,
né? A aparência muda, então vamos pular para uma mais nova, né? O dinheiro acabou, então vamos para um mais rico, né? Esse é o modelo do mundo, tá? Mas a igreja, ela não faz parte do mundo. Ela vive no mundo, mas não é do mundo, tá? Jesus disse assim, ele orou e pediu: Pai, peço que não vos tire do mundo. Ou seja, no mundo nós vamos passar por essas situações. Jesus disse: peço que não tires do mundo, mas que os livre do mundo. Então, se essa é a prática do mundo, Jesus pediu ao Pai que nos livre dessa prática, nos livre do mundo. E isso não pode entrar no meio da igreja, tá? Vamos para o 3 agora. O divórcio e a prática pastoral, tá? A pessoa do divórcio. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafo, olha só. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A prova que o divórcio é algo terrível, é um caminho que não é para a igreja tomar, mas existe casos e cada caso, né? Casos e casos, porque as consequências que ficam. Por exemplo, um casal que gerou filho e eles se separam, né? Eles, muitas das vezes, vão constituir outras famílias, né? E a família que eles estavam constituindo junto, como é que fica? Como é que ficam, por exemplo, os filhos nessa situação? Muitos casos nós vemos o quê? Que filhos vão ser criados por avós, né? Por parentesco, essas coisas assim. Então esse nunca vai ser o modelo de Deus. Deus não vai acabar com uma família para poder constituir outra família. Deus não vai fazer isso, tá? Em nenhum momento, tá bom? É importante nós destacarmos aqui um ponto, antes de nós continuarmos aqui, destacarmos um ponto aqui, né? Você que é professor em sala de aula, é bom destacar lá 1 Coríntios, capítulo 7, a questão de que Paulo também colocou sobre o divórcio, né? 1 Coríntios, capítulo de número 7 e o verso de número 15, né? Deixa eu... isso mesmo. O verso de número 11 ao verso de número 15. Eu vou destacar aqui apenas o verso de número 11, que diz assim, se porém se apartar, vou colocar aqui o 10 e 11, tá? Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, né? Então nós vamos ver aqui que esse divórcio aqui que fala, né? Que fala sobre essa questão aqui, ele já não é aquele lá que Jesus falou não, tá? O que Jesus falou lá é somente no caso de prostituição. Já não é esse caso aqui não, tá? Esse caso aqui é importante a gente observar que é um outro caso, igual nós falamos. É casos e casos, tá? Não vou aqui entrar em muito detalhe dele, né? Até porque nosso tempo aqui é curto. Mas como nós falamos aqui, né? Então vamos lá. Já falamos aqui as consequências que o divórcio traz. Eu só falei uma, questão de filhos, tá? Mas assim, você que é professor em sala de aula, destaca melhor as consequências, tá bom? Agora aqui, o divórcio, o divorciado como cristão. Olha só, outra coisa
acerca de quem passou por um processo de divórcio. Diz respeito à sua condição de membro da igreja, tá? Muitas igrejas, na verdade, elas não vão tratar dessa questão assim, vão dar a devida atenção possível. Por quê? Porque muitas igrejas já estão entendendo isso como uma coisa absolutamente normal, né? Não deu certo, separa, casa com o outro, né? E assim segue a vida. Mas não é bem dessa forma que Deus nos ensina, tá? É importante sempre nós destacarmos em sala de aula. Lá no princípio, qual era o modelo de Deus lá no princípio? Que o casamento fosse para toda a vida, né? Até que a morte vos separe, entendeu? Esse caso, o caso do divórcio, ele tem crescido muito mesmo, né? Nós vivemos uma sociedade que casamento, por exemplo, tem data de validade, né? Por qualquer questões, né? Já se toma o caminho do divórcio, tá? Então é importante, professor em sala de aula, frisar que o divórcio não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. A união, o casamento, ela é uma instituição divina que Deus constituiu. E agora, para a gente encerrar isso aqui, eu quero somente ler aqui um versículo aqui. Vai estar lá em Mateus, né? No capítulo 19, no verso de número 6, né? Que diz assim, ó: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então é importante nós destacarmos isso aqui, o que Deus ajuntou, tá? Tem uniões aí que não foi Deus que juntou, né? Foi as próprias paixões carnais que aconteceram. Compreenderam? Então, para eles começar já com a sua data de divórcio, passou um mês, divorciou, passou 3 meses, divorciou, né? Igual muito casamento de artista por aí, não foi uma união de Deus, tá? Nós estamos falando sobre a união de Deus, que Deus uniu, o homem não separe. Amém? Que Deus abençoe. Agora queremos fazer uma oração por você, para que, se Deus permitir, na sua congregação aí, você venha estar ministrando uma boa escola dominical. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais, ó Deus, esse momento. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha estar abençoando esta pessoa, que ela venha ministrar, meu Pai, uma escola dominical abençoada, meu Deus, através da Tua palavra. Esse assunto, meu Pai, tão às vezes complexo, que às vezes acontece, meu Pai, mas às vezes, né, não é do agrado das pessoas, deixam feridas e marcas. Pai, venha usar esse professor, meu Pai, em sala de aula. Venha ser com ele, meu Pai, que eu tenho certeza que ele vai ministrar uma boa aula e casamentos vão ser restaurados no nome de Jesus. Pai, abençoa. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu querido. Até a próxima. Fique com Deus.